Está aberta para a eleição. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao deputado Milton Barbosa, terceiro secretário dessa casa, para ajudar-nos a secretária do trabalho da mesa diretora nesse momento, fazendo as leituras do expediente que estão sobre a mesa. Um requerimento do deputado Raimundo Ribeiro, um requerimento do deputado Paulo Tadeu, uma indicação do deputado Raimundo Ribeiro, 6 indicações da deputada Helena Pedrosa, uma indicação do deputado Benedito Domingos, uma indicação do deputado Paulo Roriz e uma indicação do deputado Paulo Tadeu. Projeto de decreto legislativo da deputada Jaqueline Roriz, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Getúlio Américo Moreira Lopes. Ata sucinta da 46ª sessão ordinária de 27 de maio de 2010. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata a que me refiro, da 46ª sessão ordinária de 27 de maio de 2010 e que a dê por lida e aprovada. Acato questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa a leitura da ata, haja visto que a mesma, eu queria que subisse o som aqui um pouquinho, haja visto que a mesma é cópia fiel das nossas taquigráficas dessa casa, bem como o sistema de áudio, vídeo e som. A quórum regimental, com a presença do deputado Benedito Domingos, deputado Milton Barbosa, Wilson Lima, Paulo Tadeu, Geraldo Naves, Cristiano Araújo, deputado Aline Neto, deputado Egu, deputado Aguinaldo Jesus. Nós passaremos ao comunicado de líderes. Primeiro, deputado inscrito, deputado Aguinaldo Jesus, líder do governo. Deputado Paulo Roriz, pelo DEM. Deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência, vai fazer outra palavra? Senhor presidente, senhores deputados, assessores, imprensa, eu, deputado Wilson Lima, prezados colegas, tenho vários assuntos a abordar, um só neste momento, que depois tem o comunicado de parlamentares. Eu vi no final de semana, acho que foi de final de semana, o Correio Brasiliense publicar, e publicou muito bem, uma forma de partilha de cargos, como ele se refere, entre o governo e os parlamentares. Eu tive no início do governo uma dissensão forte com o então governador Zé Roberto Arruda, dali daquela cadeira que o deputado Cristiano está sentado, sobre partilha de cargos, em que eu dizia que o meu voto e o voto de qualquer parlamentar não deveria ser medido por uma régua de 30 cargos, o valor de R$50 mil, que era o início de participação. Peguei um livro escrito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, onde ele dizia que é absoluto, legítimo e histórico esse tipo de participação. Alguns dizem que é você indicar cabos eleitorais. Indicar cabo eleitoral significa dizer, de forma bem vulgar, que você indica pessoas para não trabalhar. Eu não indiquei um malandro para não trabalhar, todos, e tenho certeza que todos os parlamentares o fizeram assim. E eu achei boa a publicação, porque se faz um mistério indevido sobre isso.
viu a entrevista do deputado Rogério Rosso, então governador, hoje governador, dizendo a mesma coisa. Não há novidade nenhuma nisso. Esta é a forma. Quem tiver uma forma diferente, que apresente aos governos, não só esse, ao governo do Distrito Federal. E ali eu confirmei uma coisa que eu sempre dizia aqui. Eu sempre disse que eu era tido, e eu e outros colegas aqui pertencíamos a um grupo de baixo clero. As pessoas riam. E que nós éramos tidos no escalonamento aí de importância como deputados de 5ª categoria. E o Correio reconhece isso, pelo menos em relação a mim. Diz que eu posso, com mais outros deputados, ser considerados preteridos na composição de cargos. Eu estou dizendo isso porque muita gente tem medo de falar sobre isso. Um dia desses me pediram uma lista de funcionários exonerados de cota relativa a mim, e eu mandei a relação. Foram todos exonerados. Quando viram meu nome no papel, disseram: ó, não faz isso não, que eles podem usar esse papel para outros fins, divulgar o que você está pedindo. Eu digo que eu faço, dato, assino. Pode fazer o uso que quiser. O governo está autorizado a fazer o uso que quiser disso. Por causa dessas coisas, desses medos, é que ocorre isso. Publica-se como uma grande novidade. Não há novidade nenhuma nisso. Não. Eu me lembro que o presidente Lula criou 6.000 cargos em comissão para fazer composição política. E fez a composição. E repito, quem tiver uma outra forma de participação, que o diga. Eu vi aqui a semana passada um deputado falar em coronelismo, por exemplo. E eu vejo por aquele escalonamento, eu sou um soldado raso. Né? Pelo número de cargos que foram relacionados ali, e continuam sendo. Mesma coisa, eu estou reclamando disso não. Estou falando de fato. Se falou-se em coronelismo, quer ter que ter coronel. Eu continuo soldado raso. Aqui na casa, a casa tem um medo tremendo. A casa tem um medo tremendo de dizer como é que é a distribuição de cargos aqui na estrutura com o deputado. Eu tenho medo coisíssima nenhuma. E eu disse aqui um dia que eu vou entregar a lista. Se a Câmara não pusesse os cargos, ou colocasse os cargos na página dela, como estão os meus é só acessar, estão todos lá. Eu entregaria a relação de cargos e vou entregar. Não sei se nesse momento, hoje ainda, ou amanhã, mas vou entregar sim. Para que eu não possa ser vítima. Amanhã ou depois, como fui, recentemente, tive que fazer um banner para desmentir uma leivosia que praticaram contra mim e outros deputados. Alguém duvidou que eu entregasse a lista, eu vou entregar sim. Um resumo. Lá nessa lista da casa eu não sou soldado raso e não sou coronel. Lá eu sou general, porque eu ocupo a primeira posição lá no ranking, porque os cargos aqui são de alta remuneração para o padrão normal. Tenho receio nenhum de entregar. Quem quiser olhar a minha página está lá. O governo deveria fazer o mesmo, colocar tudo no portal da transparência, que foi inaugurado agora. Coloca tudo lá. Quem não quiser e tiver vergonha de dizer que participa no governo, que tira. Entrega os cargos. Aí sim, entrega os cargos. Então era esse o assunto que eu queria abordar, senhor presidente.
mas tenho outros para fazê-lo, se Deus quiser, daqui a pouco. Muito obrigado. Sério? Parei. Tá certo. Vou tentar ver se eu consigo, tá bom? Falou. Tá jóia. Convido para fazer uso da palavra do deputado Paulo Tadeu pelo PT. Isso é novidade, mas isso Vocês estão erradas. Eu tenho muito mais do que isso. Não tenho 80 carros, eu devo ter uns 120 por aí. Tem nada a ver. Era aquilo ali. Tudo errado. é do Maciel, do computador do Maciel. Senhor presidente, eu quero trazer a Vossa Excelência e também aos membros dessa casa, especialmente o líder do governo, deputado Aguinaldo Jesus. Eu não quero aqui fazer citações de nome de maneira, eu diria, leviana, sem ter em minhas mãos todos os documentos relacionados, deputado Milton Barbosa. Há uma situação lá na Terra Cap. As nomeações dos principais dirigentes da Terra Cap. Nós estamos recebendo notícias de que a nomeação de alguns diretores não está sendo observado nessas nomeações uma coisa que toda a sociedade debateu recentemente, viu, deputado Regufe, que foi a luta pela chamada ficha limpa. Servidores da Terra Cap estão pedindo nessa casa, em especial ao governo e ao líder do governo nessa casa, que observe a ficha dos principais dirigentes da Terra Cap, que é uma das principais empresas dessa cidade, que através dela se movimenta praticamente toda a política pública voltada para a venda de terrenos públicos do Distrito Federal. Terra Cap é uma empresa que se tem em torno dela muitos interesses, inclusive assim, difíceis de se mensurar pela própria dimensão da Terra Cap. Então eu peço a Vossa Excelência, deputado Aguinaldo Jesus, que peça ao governador Rogério Rosso que na questão da Terra Cap ele tenha alguns cuidados. Nomes de pessoas que estão sendo cogitadas, ou mesmo que já foram nomeadas, estão repletos de denúncias e, na realidade, não tem um currículo, deputado Milton Barbosa, tem uma ficha corrida de serviços, deputado Raimundo Ribeiro, que se apresentar aqui nesse plenário, as pessoas vão se assustar. Eu quero aqui anunciar esse plenário, que eu aguardaria até amanhã, porque estará chegando em minhas mãos uma série de informações públicas de algumas pessoas que estão sendo cogitadas ou que já foram nomeadas na Terra Cap. E que, pelas primeiras informações, as informações iniciais, é extremamente preocupante. Então, em nome da nossa bancada, a gente quer fazer esse comunicado aqui hoje, pedir aqui ao líder do governo que faça contato com o governador ou com o próprio governo de maneira geral, para ter alguns cuidados com algumas nomeações que estão sendo feitas na Terra Cap. E que amanhã, quarta-feira, eu, de posse dessas informações, quero trazer para esse plenário, né, a ficha, ou melhor, o currículo de alguns dirigentes que estão sendo nomeados daquela importante empresa da nossa cidade. Então, senhor presidente, era esse comunicado, querendo também ressaltar aqui a intervenção do deputado Milton Barbosa, no que se refere à questão do episódio que foi noticiado semana passada, envolvendo, ou procurando envolver, o nosso candidato ao governo, o Agnello Queiroz, deputado Geraldo, e que a gente tem uma preocupação muito grande, que se preserve muito, no âmbito dessa cidade, uma política pública de segurança pautada na técnica, na isenção, e é isso que nós esperamos
né, de todos os órgãos do atual governo, de todos os órgãos do Estado, do Distrito Federal e do Estado de maneira geral, que sirva aos interesses da população de maneira a não estar canalizando qualquer tipo de ação política partidária para prejudicar quem quer que seja. Quem quer que seja. Eu sempre disse isso aqui, não é possível que a polícia ou que qualquer instituição seja utilizada em proveito de uma ou de outra candidatura, tentando prejudicar a reputação, sabe, da história das pessoas. Então, eu quero aqui dizer assim que concordo com o que Vossa Excelência aqui coloca, deputado Milton Barbosa, mas espero muito que a gente possa realmente reforçar sempre esse espírito, né, democrático, republicano, da transparência e da isenção das instituições da nossa cidade com o poder público. É isso que a gente espera, independente do que venha acontecer. Então, deputado presidente dessa casa, quero, nesse momento, encerrar minha intervenção, agradecendo a Vossa Excelência o tempo concedido a mim. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Aguinaldo Jesus. Senhor presidente, eu só queria fazer uma interferência aqui na sessão para ver a possibilidade da Vossa Excelência incluir na pauta de votação o PL 1540, o PL 1541, o PL 1561 e o PL 2350 na pauta de votação. Eu sei que tem alguns vetos que nós podemos apreciá-los, é claro, se tivermos quórum aqui. E, mediante a apreciação desses vetos, a gente fazer a votação desse projeto, que é de grande importância. Quanto à colocação do nobre deputado Paulo Tadeu... Deputado Aguinaldo, só para poder responder Vossa Excelência em parte, o 1561, 1541, 1540 já está na pauta. Agora o 2350 e o 1540. Não, o 15... Então o 2350 não está aqui. 1561 está? 1561, 1541, 1540. Então tá, é o 2350 então. Esse não está aqui. Vossa Excelência, por favor, vem com a comissão que ele está e pede para poder... Ok. Tá bom? Quanto à fala ali do deputado Paulo Tadeu, é preocupante, senhor presidente, até essas indagações do deputado Paulo Tadeu, mas eu gostaria também, deputado Paulo Tadeu, de ter em mãos também essas confirmações que o senhor terá, para que eu possa ter um álibi também para defender o governador e não permitir que aconteçam essas nomeações. Até porque, eu me lembro, senhor presidente, que o deputado Batista das Cooperativas levou um nome para ser nomeado, eu estava presente, e esse nome, deputado Paulo Tadeu, não foi aprovado devido à ficha de uma pessoa na qual ele estava querendo. E ele até retirou o nome dessa pessoa até que investigasse. Então, acho que isso poderia se estender também para outras nomeações. Eu creio que tem que ser assim. 2 pesos, 2 medidas. Nós não podemos vetar algumas pessoas e nomear outras se ambas estão respondendo por processos criminais e muito sérios. Eu vou discutir isso, deputado Paulo Tadeu, hoje, com o governador hoje à noite. Obrigado. 50 está no gabinete do Paulo Tadeu para relatar na sua... Deputado Aguinaldo Jesus, o 2350, deputado Aguinaldo Jesus, Vossa Excelência podia falar com o deputado Paulo Tadeu, que está lá no gabinete dele, poder relatar pela COF. 2350. Bom, ainda no comunicado de líderes, deputado Egulfi. Vossa Excelência usa a palavra, deputado Egulfi. Eu inscrevo aí. Ele quer fazer uso da palavra, viu? Mas aí no comunicado de parlamento. Eu escrevo ele aqui agora, tá? Escrevo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu voltei a receber no meu gabinete denúncias de que estão faltando medicamentos na rede pública de saúde. E nós estamos apurando e, caso essas denúncias sejam comprovadas, eu novamente virei a essa tribuna para relatar. Já vim aqui diversas vezes nessa tribuna durante esse mandato para apresentar
algumas denúncias de que estava faltando medicamentos. Deputado Ragusa, o senhor me permite só fazer um acréscimo sobre esse assunto que Vossa Excelência está colocando? Eu queria só poder... Pois não. Não, pode falar, deputado Raimundo. Apenas para dizer que esse problema é crônico no Distrito Federal. Sempre falta remédio na farmácia pública. E essa ineficiência do governo foi que motivou um projeto em coautoria com o deputado Chico Leite, que hoje já não é mais projeto, é uma lei, que exatamente estabelece a obrigatoriedade do governo do Distrito Federal ressarcir ou comprar no prazo máximo de 72 horas esse remédio de alto custo. O que é realmente uma vergonha é você transformar um governo omisso num governo assassino. Porque assassina as pessoas quando não cumpre a lei, quando não fornece o remédio que a pessoa precisa para sobreviver. Então, era só esse acréscimo que eu queria colocar para Vossa Excelência. Inclusive, um excelente projeto que, inclusive, contou com o meu voto. Agora, foi muito grave, é muito grave uma denúncia de uma falta de medicamento no hospital da rede pública. Às vezes as pessoas veem isso como uma notícia a mais, como uma notícia banal, mas se ela tentar se colocar no lugar dessa pessoa que está precisando daquele medicamento, aí a gente vê o quanto é grave mesmo. Porque às vezes a gente, para sentir a dor, tem que sentir com a gente não consegue sentir a dor quando o outro está sentindo. Eu trouxe aqui a essa casa denúncias no início da legislatura de que estava faltando dipirona, que é um remédio para dor, e Plasil, que é um remédio para náusea, no HRT, no Hospital Regional de Taguatinga. Depois trouxe a essa casa a denúncia que estava faltando no Hospital Regional da Ceilândia, o analgésico Tramal. Trouxe a essa casa que também estava faltando no Hospital de Base o Leucovorin, que é um medicamento para tratamento oncológico de pessoas que estão passando por um tratamento de câncer. E isso é realmente muito grave. Então, a minha equipe está checando essas denúncias e, caso elas sejam comprovadas, eu virei a essa tribuna, falarei e também irei ao Ministério Público, que também cabe ao Ministério Público tomar uma atitude, uma decisão com relação a isso. A população do Distrito Federal merece ser respeitada e, caso isso se configure como verdadeiro, cabe ao poder público adotar uma medida verdadeiramente prática com relação a isso. Isso não pode continuar do jeito que está. Eu sugeri também dessa tribuna a criação do projeto Farmácia Online. Um projeto que quando o medicamento começasse a faltar, ou tivesse nos 20% restantes do seu contingente na farmácia pública, que acendesse a luz vermelha e que o poder público tivesse que imediatamente fazer uma compra desses medicamentos para que nunca faltasse medicamentos na rede pública. Às vezes se gasta muito em informática, está aí o escândalo da caixa de Pandora para mostrar isso. Se gasta muito, agora não se faz o básico, não se gasta na área fim do Estado, que é educação, saúde e segurança. E a saúde pública precisa. Pô, um custo disso pode ser um custo barato, entendeu? Não é caro, e para que a população não tenha problema com falta de medicamentos, pois isso é o básico que o Estado pode fazer pelo cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra agora ao deputada Jaqueline Roriz. Vossa Excelência Abribão. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes, licenciado por motivos médicos. Deputado Cristiano Araújo. Abre mão. Abre mão. Está encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Primeiro deputado inscrito, deputado Raimundo Ribeiro. Vossa Excelência está com a palavra. Fique à vontade. Presidente, parlamentares presentes,
nesse comunicado de parlamentares, quero noticiar a minha ida ontem ao Hospital de Planaltina. Estive no Hospital de Planaltina e talvez até de uma forma emblemática, quando lá chegamos por volta de 10h30, o hospital não tinha luz, ou seja, não estava funcionando porque não tinha luz. O que nós tivemos a oportunidade de ver naquele hospital? Primeiro, tivemos a oportunidade de ver todos os servidores com uma boa vontade extraordinária de servir a população. Acho que até entendendo, né, o seu verdadeiro papel, né, mas encontramos também servidores extremamente revoltados com a falta de condições de trabalho. E foi possível constatar essa falta de condições de trabalho, deputada Jaqueline. Lá chegando, eu tive a oportunidade de ver um local que aparentemente seria reservado para idosos que têm constitucionalmente um direito preferencial no atendimento. E a fila é tão grande que é impossível ver o final da fila, de onde se conclui que a lei não é respeitada no Hospital de Planaltina. Ou seja, aqueles que têm direito ao atendimento preferencial, eles não têm atendimento preferencial. Tive a oportunidade também de visitar uma sala que dedicam a pequenas cirurgias. E não tinha absolutamente nada lá, a não ser uma maca. E olhe, lhe digo com toda a pureza da alma, saí de lá com a sensação clara de que realmente a ineficiência do Estado está matando as pessoas. Olhe, uma farmácia em que as caixas ficam penduradas umas nas outras. Um setor onde deveria ter registros dos pacientes, que até hoje a informática não chegou naquele local. Até hoje, deputado Milton Barbosa. São aqueles prontuários, aquelas fichinhas com anotação no médico. Quer dizer, ninguém, eu acho que nunca pensou, ou se pensou, não teve condições de digitar aquilo, de transformar aquilo para a linguagem de hoje, que é a linguagem, né, do computador. Enfim, é uma situação caótica, apesar dos servidores terem uma boa vontade extraordinária para desempenhar as suas funções. Então, eu acho que quando o governo fala que está investindo em saúde, que está chamando o concursado, talvez ainda não tenha reparado que talvez o problema da saúde no Distrito Federal não é apenas de número de servidores. Passa por isso também, mas existem outras situações. Para que Vossa Excelência, presidente, tenha ideia, eu encontrei um garoto que está lá na enfermaria há 28 dias. E existem hospitais, e essa informação nós checamos, existem hospitais com leitos que poderiam receber esse garoto, mas pelo fato dele ter sido internado em Planaltina, ele não poderia ser transferido para esses lugares. Quer dizer, mais uma vez, a burocracia atrapalhando e, quem sabe, matando as pessoas no Distrito Federal. Eu gostaria aqui de fazer um apelo ao governador Rogério Rosso, governador tampão do Distrito Federal, que, se é sério a ideia do investimento na saúde, que vá fazer uma visita ao Hospital de Planaltina e de outros hospitais. Hoje eu vi até uma matéria na mídia local falando sobre essa questão da saúde. Mas eu estive pessoalmente, conheço bastante o de Sobradinho, sei também que funcionário, que o quadro é o mesmo, em vários outros lugares, mas eu gostaria que, quando o governador tivesse um tempo, que fosse a Planaltina, que
que visitasse aquele hospital, que não avisasse a ninguém, fosse lá, para poder verificar que realmente a população está desassistida. E por que Planaltina é tão importante quanto os outros? Porque Planaltina é a porta de entrada da região norte do Distrito Federal. Planaltina recebe pessoas de vários lugares, da Bahia, do estado de Goiás, de alguns outros estados do Nordeste, e as pessoas chegam lá na esperança e saem de lá desesperançadas, porque realmente a situação lá é muito triste. E lá nós tivemos a oportunidade de constatar uma outra situação, que é o fato de que os chamados, aquele programa que existia do governo de dentista nas escolas, os dentistas que estão trabalhando nas escolas são os dentistas que foram tirados dos hospitais. Quer dizer, não houve a contratação dos profissionais para que funcionasse o dentista na escola. O dentista que está na escola, deputada Jaqueline, é o dentista que foi tirado do hospital. E aí não resolve, quer dizer, você cobre um santo e descobre outro. Então, não sei exatamente o que levou o governo a, até hoje, não conseguir fazer essa contratação, mas seria muito importante que fizesse, até para que a gente pudesse dar uma assistência mínima ao cidadão do Distrito Federal que antecipadamente paga tributos por serviços que não recebe nunca. Gostaria também aqui de tocar num ponto que considero fundamental. Semana passada, na quinta-feira, ou sexta, se eu não me engano, fomos surpreendidos com a informação de que a TerraCap está colocando em licitação os chamados lotes vazios em condomínios. Por que que eu estou colocando essa questão? Porque durante os primeiros meses do governo, eu estive presidindo a comissão de regularização de condomínios. Tivemos a oportunidade de, junto com o Ministério Público do DF e Territórios, de encontrar a fórmula legal da regularização dos lotes já ocupados. E os lotes vazios ficaram para que se pudesse encontrar uma solução depois. Mas não ficaram para que a TerraCap, sem qualquer aviso, para que a TerraCap, apenas visando a direção da TerraCap, não seu corpo de funcionários, mas a direção da TerraCap, sem qualquer aviso e visando tão somente arrecadar dinheiro, colocasse em licitação esses lotes vazios. Porque eu quero lembrar que algumas pessoas que permaneceram com lotes vazios, permaneceram em obediência àquilo que foi sugerido por muitos, ou seja, não construam porque é irregular e nós vamos regularizar os condomínios, e aí as pessoas poderão buscar alvará de construção e outras coisas. O outro assunto que eu gostaria de colocar, presidente, outro assunto que nós gostaríamos de colocar aqui com muita rapidez, agradecer mais uma vez ao doutor Miura, da Secretaria de Transportes, porque o doutor Miura tem procurado, depois de insistentes apelos, não a ele especificamente, mas à Secretaria de Transporte, tem procurado atender uma necessidade da cidade de Sobradinho que se refere às placas de endereçamentos. Ora, uma cidade onde a pessoa de fora chega e não tem como se localizar e nem tem como obter essas informações, é uma cidade que se torna não atraente. E Sobradinho é uma cidade atraente. E o doutor Miura teve o cuidado de me telefonar na segunda-feira, ontem, para me informar que esta semana ele começará a colocar as placas de endereçamento na cidade de Sobradinho. Como? Ah, sim, o deputado Wilson Lima está perguntando se o administrador já voltou. Se for o Alexandre Andes, ele não voltará. Ele continuará trabalhando de outra forma. Está lá um outro administrador, indicado por um grupo político,
né, diferente, que certamente deu apoio, né, à eleição do atual governador do Distrito Federal, que não foi o meu caso, eu não votei, eu votei em Vossa Excelência, né, não só eu, o deputado Milton Barbosa, a deputada Jaqueline Roriz, mas o novo administrador lá é o Carlos, da Auto Show, né, da Auto Show, e até com quem encontrei no baile da cidade, né, no baile da cidade no último sábado. Aliás, um belo baile, né, e que a cidade merecia esse baile. Mas, então, eu quero agradecer aqui de público o senhor Miura, né, pela questão das placas de endereçamento na cidade. E por derradeiro, mas nem por isso menos importante, eu quero dizer que na quinta-feira, eu, deputado Milton, deputada Jaqueline, deputada Eliana Pedrosa, tivemos conhecimento de uma operação de guerra que foi deflagrada lá no Buritinga, que foi a extinção de uma secretaria, uma coordenação de serviços públicos, né, com a demissão, a exoneração de 147 servidores. E tão logo tomamos conhecimento, não da exoneração, o governador pode exonerar quem ele quiser e pode nomear quem ele quiser, ele certamente deve ter os seus critérios, né? Agora, nós somos contrários à questão da falta de respeito ao ser humano, e recebemos denúncias aqui de servidores que tiveram seus carros revistados, suas bolsas revistadas, tiveram que ficar aguardando em cárcere privado, né, determinações das pessoas que mandam no atual governo, enfim, e denunciamos isto aqui. E o governador teria informado a deputada Eliana Pedrosa que receberia essas pessoas acompanhadas de alguns parlamentares, na sexta-feira, às 17 horas, salvo engano. E no início da tarde de sexta-feira, nós tomamos conhecimento de que realmente o governador cancelou essa reunião, na certa por outros compromissos, né? E até a presente data não remarcou, o que significa dizer que hoje nós temos, desde a semana passada, pessoas aqui no Distrito Federal que foram violentadas no seu direito, pessoas que se submeteram a constrangimentos e a humilhações, e o governador ainda não encontrou tempo para receber essas pessoas acompanhadas dos deputados que se sensibilizaram com a situação. Então, eu acho que é sintomático que o governador não priorize esse tipo de situação, porque isso contraria muito aquilo que nós pensamos em termos de direitos humanos. Repito mais uma vez para finalizar, o governador pode e deve, tem este poder de exonerar quem ele deseja, não há problema nenhum. Isso aí é um ato privativo dele. Aliás, na semana passada ele disse que nem sabia que tinha exonerado esses 147. Mas é necessário que trate as pessoas com a dignidade que a pessoa humana merece. Então, presidente, era isso que nós gostaríamos de colocar no comunicado de parlamentares. Muito obrigado. Deputado Batido das Cooperativas. Uma questão de ordem. Questão de ordem, deputada Jaqueline Roriz. Deputado Raimundo Ribeiro, eu ouvi algumas partes do seu discurso, meu perdão de não ter ouvido na íntegra, porém eu tenho uma consideração a fazer na questão da saúde, onde o senhor dizia da questão do hospital de Planaltina, que o senhor havia ido. E eu não sei se foi 3 dias atrás, eu escutava uma entrevista do secretário de Saúde, onde ele dizia que não ia fazer compra emergencial de remédio, porque ele não queria ter seu nome sendo processado pelo Tribunal de Contas, que ele não queria se envolver. Eu fico imaginando como que um secretário de saúde tem uma resposta dessa, vendo pessoas morrerem nos hospitais, e ele tem o nome dele com medo de um processo. Há de se questionar o gabarito de um homem público que tem medo disso. E ele como médico?
E a vida do ser humano? Onde que fica nisso? Então, achei bastante preocupante essa entrevista. Achei que o povo do Distrito Federal não merece um secretário que tenha essa atitude diante da vida alheia. E o segundo comentário que eu gostaria de te falar, a coisa melhor que tem é a gente ser deputado sem ter cargos no governo, deputado. Você realmente, quando não está preso a isso, o seu mandato é muito mais legítimo. Hoje eu digo que eu não tenho nenhum cargo no governo, já é há algum tempo isso, não é de agora, já tem quase 6 meses. Isso te dá liberdade de apreciar todas as matérias desta casa com verdadeira abertura de coração, sem estar preocupado que o senhor vai receber alguma retaliação. Então, portanto, acho que os deputados que não têm mais cargos no governo devem ficar absolutamente tranquilos, porque a gente age com muito mais pureza de coração, como o senhor disse aqui na sua fala, falando de um outro assunto. Portanto, senhores, acho que assim, é fundamental para exercer o mandato, é você não estar preso a cargos. Obrigada. Deputada Jaqueline, Questão de ordem, deputado Armando Ribeiro. Obrigado, presidente. Eu compartilho das duas intervenções de Vossa Excelência, aliás, dos dois tópicos, né, da intervenção de Vossa Excelência, e eu gostaria, já que Vossa Excelência colocou essa questão também da saúde, eu gostaria de lhe dizer que saí de lá, do Hospital de Planaltina, com uma preocupação muito grande, porque percebi um sentimento. É engraçado que tem coisas que você toca e tem outras que você sente. E nas conversas que mantivemos com os servidores, médicos, enfermeiros, agentes administrativos, o que eu percebi é que a área de saúde, talvez tão machucada pelas faltas de condições de trabalho que já vem, né, há um certo tempo, elas estão naturalizando a roleta russa. Elas estão priorizando atendimentos. Ou seja, já que o cobertor é pequeno, então aquele que não tem condições de sobreviver, deixa de lado que ele vai morrer. Isso é de uma preocupação extraordinária, porque um dia de vida que nós possamos adicionar já é muito importante. Mas, infelizmente, e eu tenho certeza que isso só se dá em função da falta de condições de trabalho, infelizmente, o que eu percebi é que alguns profissionais da área de saúde já estão quase que achando natural você não atender as pessoas cujas doenças não teriam mais jeito. É uma pena, deputada, porque, olha, o Estado, quando ele recebe antecipadamente recursos, e recebe muito, hein, pessoal? A população desse país paga quase que 40% do que arrecada para o Estado ser ineficiente, para o Estado ser omisso, para o Estado assassinar por omissão. E nós temos uma tribuna para denunciar isso, para incomodar aqueles que estão sentados no poder e não conseguem ter a sensibilidade para perceber que nós não temos o direito de deixar essas pessoas desassistidas. Eu uma vez aqui contestei a deputada Érica Cocai, quando ela fez severas críticas à área de saúde do Distrito Federal. E aí eu coloquei que no Brasil a saúde está no cemitério, a nossa está na UTI. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, pelo que eu vi no Hospital de Planaltina e pelo que eu vejo em outros hospitais, e eu estou dando destaque para a Planaltina, porque foi o último que eu estive, o que me parece é que nós estamos andando a passos largos para o cemitério mesmo, por falta de gerenciamento e de priorização da vida das pessoas. Deputado Milton Barbosa, no comunicado de parlamentares. Presidente, presidente Wilson Lima, questão de ordem. Acho que não tem ninguém aqui no plenário que não ser nós 4 aqui, o deputado Milton.
O senhor vai falar para nós mesmos. Não, tem 6 deputados no plenário. Tá bom, muito obrigada, deputado. Chegou o líder, o deputado João da Paz. Ele está com a palavra. O líder agora não fala mais. Não, senhor presidente, a deputada Jaqueline Roriz pediu que eu fosse ali atender um rapaz a respeito do episódio lá do Buritinga. Eu estava ali anotando as reivindicações dele para falar com o governador, para que o governador possa receber a comissão. Então, quero dizer que isso é uma coisa que eu gosto, senhor presidente, é de trabalhar. É verdade, eu que tinha pedido. Muito obrigada, senhor líder do governo, senhor deputado. Realmente, tem que ter uma interferência de alguém que está diretamente ligado com o governador, porque as minhas ligações a Buriti não foram respondidas. É verdade. Não, eu agradeço até pela interferência da Vossa Excelência, até porque essas pessoas têm que ser atendidas. Acho que o ser humano tem que ser tratado com amor, com carinho, com respeito, e não como foi tratado na semana passada. Senhor presidente, falando agora também para os nobres colegas que estão presentes no plenário, mas eu falaria tranquilo porque tem gente nos ouvindo, principalmente o ouvinte, que é o eleitor. Não necessariamente, é lógico que no plenário devem estar os deputados, para ouvirem e serem cobrados. Mas eu me sinto satisfeito em falar aqui, porque eu sei que o nosso ouvinte, todos estão ouvindo a gente aqui. O deputado Paulo Tadeu falou aqui, en passant, no problema que resultou ao deputado, ao pré-candidato Agnello Queiroz, em razão de uma investigação da Polícia Civil. Eu vou falar aqui de forma bem didática. Não sei uma linha da investigação. Nenhuma. Nenhum traço, nenhum hífen, nenhum ponto de vírgula, nada. Eu vou falar do ponto de vista didático. Ainda que os eventuais prejudicados saibam de alguma coisa que eu não sei, sobre consistência ou não do que foi colocado na imprensa, ainda assim, eu acho que do pedestal que está o Partido dos Trabalhadores e o pré-candidato Agnello Queiroz, a Polícia Civil não merece aqueles termos que foram colocados lá, inclusive chamando o inquérito de fajuto, que é um termo bem vulgar, que eu tenho certeza que se tivesse sido colocada aquela nota sobre a observação do deputado Chico Leite, ela não teria saído daquela forma. Então, aquilo é um desrespeito à instituição e um desrespeito ao próprio pré-candidato. Eu tenho certeza que não foi ele que elaborou aquilo, não. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas é o Judiciário. É o próprio Ministério Público que também acabou sendo ofendido, né? Então, eu queria deixar esse registro aqui, repetindo que não conheço uma vírgula da investigação, mas me dou o direito de não concordar com os termos da nota, que são ofensivos às duas instituições e aos policiais que fizeram a investigação. O deputado Raimundo Ribeiro falou aqui, senhor presidente, da ineficiência do Estado matando pessoas, palavras dele, na área de saúde. Eu digo que este fenômeno não é de Brasília, é do Brasil inteiro. E quem quiser olhar uma situação realmente caótica, vá no hospital de base no sábado, no pronto-socorro, que ali você vai ver o que é a situação difícil.
e vai constatar exatamente as agruras dos funcionários, dos servidores, que já estão desalentados. Então, o fenômeno, eu acho que ele é brasileiro, ele é mundial. É preciso, de fato, cair para dentro da saúde, significando dizer que medidas urgentes devem ser adotadas. O próprio governador já adotou algumas, mas me parece que a resistência do deputado Ramon de Oliveira é tão grande que eu soube que ele teve que chamar o UAG da Secretaria de Saúde para dizer ou abre as contas nos hospitais ou está demitido. Então há uma série de circunstâncias aí, há uma série de fatores que estão contribuindo para isso. A gestão é que é ruim, não é essa gestão, eu digo a gestão da saúde. Por mais que se esforcem os profissionais ali, não se consegue um resultado. É preciso fazer realmente uma cirurgia para tirar a saúde da UTI. É preciso fazer, é preciso ter coragem de fazer. Vossa Excelência fez muito bem olhando de perto, é preciso conhecer de perto para poder falar. Mas é preciso fazer uma cirurgia na saúde. Agora, numa greve que teve, disseram que a saúde não está na UTI porque não tem leito de UTI. Tem que alugar. Então, não alugaria. Então, a gente espera e tenho certeza que tem que ser feito. Todos nós haveremos de contribuir para que essa cirurgia seja feita na área de saúde. Os profissionais, eu tenho conversado com muitos também, estão todos desalentados, inclusive para dar preferência ao profissional do quadro da saúde. Aí sim, dando encargos ao pessoal técnico do quadro da saúde. Esquece um pouquinho as funções em comissão e coloca os profissionais da saúde para dirigir os departamentos, os hospitais, enfim, ou aquelas unidades que precisam do conhecimento dos funcionários de carreira da saúde. É preciso priorizar os servidores da saúde. Não é dar prioridade aos comissionados na saúde, não. Na minha instituição não tem jeito de você priorizar, nem na PM, nem no bombeiro, nem na minha Polícia Civil, priorizar cargo comissionado. Não tem jeito. Lá ou você é agente de polícia, escrivão, papiloscopista, agente penitenciário, perito criminal, perito médico legista ou delegado, para você exercer função lá. Então lá não tem problema. Agora, na saúde, em outras áreas, eu sou da saúde, porque Vossa Excelência, o deputado Ramon de Ribeiro falou, era preciso priorizar os profissionais da saúde no ocupar de funções da área de saúde. Não sei se o deputado, grande deputado, angiologista, Roberto Lucena, que tanto bem faz as pessoas carentes que eu conheço, concordaria com a gente. Mas o problema da saúde, na saúde, da gestão de saúde, vai além. É muito amplo, é preciso um esforço de todos nós para que a coisa seja realmente minimizada. Para terminar, o INTEGRA, é o último item, o INTEGRA, o Instituto de Integração Social e Cidadania, que a deputada Jaqueline não conhece, muitos não conhecem aqui. O INTEGRA tem um projeto chamado Minha Sopa, que fez tanto sucesso aqui em Brasília. Eu vou fazer um reconhecimento. No primeiro ano do governador Roberto Arruda, ele liberou todas as emendas de todos os parlamentares, inclusive o deputado Aguinaldo, que eu me lembro que tinha uma emenda lá. Do segundo ano de governo para cá, absolutamente quase nada. E para o projeto Minha Sopa, houve quase que o aniquilamento. Quiseram tomar o projeto Minha Sopa do INTEGRA. E eu lembro-me bem que me veio a informação absolutamente correta, não tem ninguém veio me fazer fofoca, que a ex-primeira-dama, juntamente com a doutora Lúcia Bittar,
tentaram renovar o contrato lá com a Ceasa, no projeto Minha Sopa, onde tem um maquinário de última geração que produz a sopa. E lá o doutor Samuel, na época, desdenhou do projeto. Que tinha interesse já para o entorno. E agora veio uma surpresa. Eu sei que um dos mais interessados agora no projeto é ele, Samuel. Já mostrou as instalações a membros do governo. E eu acho isso muito engraçado. Agora, no momento desse, eu tenho certeza que não é para acudir aqueles que têm fome. Tenho certeza absoluta que é para fazer política. Política partidária. E eu espero que o Integra não, neste momento, não aceite mais realizar o projeto neste restante de ano, porque ele não tem propósito, não tem o propósito que deveria ter, que é acudir aquelas pessoas. Inventa outra coisa. O governo, aqui eu faço apelo ao deputado Rogério Rosso, nosso governador, que adote medidas para colocar no programa social do governo cerca de 40 mil famílias que estão passando fome em Brasília. E aí sim, por ineficiência e desorganização dos setores organizados do governo, não se consegue colocar. Para saber se é verdade, é só andar nas comunidades pobres. Era isso, senhor presidente, que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Presidente. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Presidente, a minha questão de ordem é só no sentido de dizer a Vossa Excelência que fui designado pelo presidente interino, o deputado... Não é aqui não, deputado. Bom, está aqui, está ligado. Pronto, está solto. Presidente, então... É porque tem interligado agora. Isso, muito obrigado. Presidente, eu fui designado pelo presidente interino da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Cristiano Araújo, para ser o relator do processo que vem da Comissão de Ética, em que é ré a deputada Eurides Brito. Quero dizer a Vossa Excelência que, embora tenha ponderado aos colegas da comissão que, em nossa modesta opinião, deveria haver sorteio, aliás, em todas as comissões, nós temos, inclusive, um projeto de resolução nesse sentido, seria em boa hora que chegasse a plenário. Aceitei a designação, como tenho aceito todas as designações nessa casa, e procurarei, disse ao presidente Cristiano, desempenhar a função como o fiz no caso do impeachment, naquele caso pioneiro, em que também me coube essa espinhosa, mas honrosa missão. Estou pronto, fui eleito para cumprir todas essas missões institucionais. Nesses casos, presidente, nós não devemos nos basear em caprichos, gostos pessoais, inclinações ideológicas. Devemos prezar pelos fundamentos constitucionais legais, pelos princípios próprios do Estado de Direito, e na Comissão de Constituição e Justiça, Vossa Excelência sabe, nós temos lá que avaliar a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade do processo. É isso que nos cumpre. Faremos dentro do prazo, também comuniquei a Sua Excelência e ao senhor presidente, e até posso tranquilizar a Vossa Excelência que, embora nós estejamos para eleger um presidente da Comissão de Constituição e Justiça, cargo que, segundo o entendimento do Colégio de Líderes, cabe ao Democratas, isso não trará qualquer prejuízo ao nosso relatório, que, aliás, assim que recebemos, ainda hoje, no final da manhã, no início da tarde, os volumes dos autos, já começamos a trabalhar. Então não vai haver nenhum prejuízo, presidente. Era essa a minha questão de ordem. Está feita questão de ordem, Vossa Excelência. Deputado Paulo Luiz, Vossa Excelência queria fazer uso de um comunicado de parlamentares. Peço ao deputado Nilton Barbosa para fazer a chamada às senhoras e senhores parlamentares. Havendo quórum, nós entraremos na pauta apreciando os vetos. Cadê? Só para ler a moção aqui da... Há expediente sobre a mesa. Peço ao deputado Nilton Barbosa fazer a leitura do mesmo. Obrigada.
Moção da deputada Jaqueline Roriz, que hipoteca votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade da cidade de Brasília, as pessoas que mencionam. Deputado Barbosa, o artigo 205 do regimento interno dispõe que, aprovada a redação final e verificada inexatidão do texto, será feita a correção, a qual se dará conhecimento ao plenário. O PL 1542 de 2010 tem suas retificações a ser feitas, tem duas retificações a ser feitas e que precisam levar ao conhecimento do plenário. A primeira, em relação à emenda 67 de autoria do deputado Rogério Ulisses, que foi retirada pelo autor conforme a assinatura na face da mesma. No entanto, a mesma surge aprovada ao parecer da COF. A segunda é em relação à emenda 114 de autoria do deputado Geraldo Naves, e cujo valor cancelado, R$200 mil, é diferente do valor acrescido de R$100 mil. Foi feita a compatibilização, ficando o mesmo valor, R$100 mil, consignado tanto para o acréscimo quanto para o cancelamento. Essas correções fazem parte da nota técnica da COF, inexata ao processo. Feito esse comunicado, indago se há impugnação às correções. Não havendo, considero definitivamente aprovada. Peço à assessoria de plenário que passe a taquigrafia para qualquer correção da nota técnica. Deputado Milton Barbosa, com a palavra, a chamada das senhoras e senhores parlamentares. Faço um apelo a todos os deputados que se encontram nesta casa para se dirigir ao plenário, porque, havendo quórum regimental, apreciaremos os vetos. Com a palavra, deputado Milton Barbosa. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Aguinaldo. Está lá dando entrevista. Está dando entrevista. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Está licenciado. Um homem forte daquele, né? Fosse eu. Batista das Cooperativas. Deputado. Presente. Deputado está presente, está uniformizado. A seleção brasileira. Não, eu digo forte é porque eu sou fraquinho, né? Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Já esteve aqui o danado. Foi embora, mas está ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Presente. Depois vou lhe falar uma coisa, hein? Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Danado difícil. Deputada Érica Cocai. Ausente. Opa, vai dar conta para nós votar. Ela foi para o Ministério Público Federal, mas está ausente. Aliás, ausente. Tem, mas acabou, né? Deputado Geraldo Naves. Presente. Está demitindo meus funcionários lá, né? Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Presente. Deputado Milton Barbosa.
Presente. Licenciada ainda, né? Não, já estou em plena atividade. Deputado Paulo Roriz. Presente. Deputado Paulo Tadeu. Está dando entrevista aqui fora. Está dando entrevista? Ali fora. De fora. Deputado Rádio Massu, presente. Não está dando entrevista. Não está dando entrevista. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Sem entrevista. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, presente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer, acaba de chegar. Presente. Deputado Wilson Lima. Presente. Presente. Mas vamos ser justos. Deputado Rony, de manhã, estava na sessão solene em Taguatinga, homenageando o povo de Taguatinga. Por isso que ele tinha outros afazeres e chegou agora, mas está presente. E estava no gabinete, deputado o Milton Barbosa, atendendo um horror de comunidade, lá ainda está cheio para atender. Tudo bem, Vossa Excelência... Eu fico só esperando a votação. Mas a comunidade... Há 15 deputados presentes, a qual regimental nós passaremos a apreciação dos vetos. Eu peço ao deputado Barbosa para já o primeiro item da pauta. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1343 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 8.087.429 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Peço, deputado... Senhor presidente. Chico Leite. Deputado Paulo Roriz. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência fazer breve relatório da CCJ a respeito do veto. É um veto? A leitura do breve relatório. É um crédito, já está passado já. É um crédito, já está vetado, já está passado. Vamos ver. Presidente. Pois não, deputado. Trata-se de veto parcial oposto ao projeto de lei 1343 de 2009, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 8.087.429 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Na realidade, Sua Excelência, o senhor governador, ele vetou a emenda aditiva número 6, a emenda aditiva número 36, a emenda de plenária número 1 de 2009. Vetou ainda, presidente, não, vetou apenas essa, presidente. E, na realidade, o fez no sentido, o primeiro, de indisponibilidade orçamentária, segundo Sua Excelência. A segunda, observando que a mesma tinha sido utilizada na emenda aditiva número 26. E a terceira, presidente, dizendo que a legislação vedava transferência de dotações orçamentárias provenientes de recursos diretamente arrecadados. Essas são as informações que eu tinha a prestar para que esse plenário pudesse votar esse veto. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, informo que a votação será única para os anexos 6, 7, 8 e 9. Peço ao deputado Barbosa para fazer a chamada dos senhores e senhores parlamentares. Aqueles que votarem sim estarão a favor da manutenção do veto. Os que votarem não, contrário ao veto. Dos vetos, o veto aos anexos 6, 7, 8 e 9. Deputado Aguinaldo de Jesus, como vota? Sim, sim. Estou dando entrevista aqui. Sim. Já acabou a entrevista? É aquele Sim, eu sei que é, mas sim. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado. Mas é veto. Deixa eu botar mais ausente, não vai mais presente. Deputado Ailton Gomes está. Deputado Batista das Cooperativas. Batista aí não.
Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Eu tenho que botar ausente. É de 2009, perdeu o objeto que está falando. É verdade, é de 2009. Deputado Cabo Patrício. Paulo, sim. Mas Sim. tem que voltar para sair da pauta, né? Deputado Chico Leite. Não. Sim, também. Ah, é sim? Deputado Cristiano Araújo. Sim. É um entendimento. Deputado Dr. Charles. Corrigiu meu voto, presidente. Quer Deputada entendimento. Eliana Pedrosa. O líder Paulo Tadeu diz que é entendimento. Deputada Érica Cocai. Deputado Geraldo Naves. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Rádio Bassu. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Roberto Lucena. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima. Sim. Treze. 13 votos, o veto do senhor governador, foi mantido o veto a posto aos anexos. Senhor presidente, questão de ordem. 6, 7, 8 e 9 do projeto de lei número 1343 de 2009 foi mantido. Peço deputado Milton Barbosa para chamar o próximo item de pauta. Senhor presidente, questão de ordem. Queria que incluísse a moção número 554/2010. Acato a questão de ordem, Vossa Excelência, incluo na ordem do dia. Então, logo, a apreciação dos 3 vetos, nós apreciaremos. Senhor presidente, item 2, apreciação do veto total ao projeto de lei 794/2008, de autoria do deputado Batidas Cooperativas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de merenda às creches públicas, conveniadas e particulares que caracteriza no âmbito do Distrito Federal. Peço ao deputado Chico Leite para fazer a leitura do relatório da CCJ. Não, você. Na recurso não pode ser vice, não tem dados. Eu me habilito também, tá? Eu também, vice também eu quero ser. Não, ele tudo é Está ausente. Eu me habilito ser vice-presidente. Não há relatório. O Rony está ausente também. Não há relatório. Peço ao deputado Milton Barbosa para chamar o próximo item de pauta. O deputado Chico Leite já leu? Próximo item de pauta. Não. Próximo item de pauta. Não é esse do Batista? 3. Vocês já estão ganhando Senado, né? Apreciação. Do 4, então. Do 4 tem? Do 4. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei 910/2008, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que institui no calendário oficial do Distrito Federal a Semana do Jovem Empreendedor. Isso aí tem algum acordo do governo? O que tiver em pauta ali, nós falamos mais hoje. A gente fala. O que tiver de acordo aí com o do governo, a gente bota. Vê o que tem aí. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Esse crédito aqui tem acordo, esses créditos? Nós estamos oferecendo os vetos. Tá no limite. Não dá para... Não dá, não. Viu? Não, mas a gente não está votando isso. Isso que eu estou falando. Se tiver acordo, a gente vota. Não tem problema, não. Bota isso aqui junto com o negócio da Jaqueline. 44. É, porque amanhã eu vou... Tá. Tem microfone, sim. 48 e 44, junto com o teu. Deputado. Presidente.
Peço a assessoria do plenário, aliás, do som, para olhar o som lá do microfone da tribuna. Fogo lá. É mariposa lá. Cai um bicho. Pegando fogo. Testa aí. Pegando fogo lá. Vê se está ligado aí. Pessoal do som aí. Pegando fogo. Alô. Aí, Agora tá, saiu. presidente. Presidente, trata-se, na realidade, do veto ao artigo 3º do PL 910 de 2008, que instituiu o calendário, no calendário oficial do Distrito Federal, a Semana do Jovem Empreendedor. Não vou deixar nada para os outros. Tá tudo bem. Sua Excelência, o senhor governador, presidente, Tem como? Então vamos botar. ele vetou especificamente esse dispositivo porque dispunha Sobre despesa. que as despesas seriam atribuídas ao Poder Executivo. Isso, segundo Sua Excelência, violava, como viola, o parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 71 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Essas eram as informações que eu precisava trazer a essa casa para que se manifestassem sobre o veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. O deputado votar em sim, deputado pela manutenção do veto. Votar em não pela derrubada do veto. Deputado Aguinaldo Jesus. Sim. Sim. Deputado Alírio Neto. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Cadê o deputado Cristiano Araújo? Deputado Cristiano não está aí, não. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Aéreo Cocai. Ausente. Deputado Geraldo Naves. Sim. Deputado Jaqueline Roriz. Sim. Milton Barbosa. Sim. Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Rádio Bassu. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Foi dar uma entrevista. Deputado Regufe. Sim. Deputado Roberto Lucena. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu já foi chamado e é assim. Isso. 12. 12. Quem? Deputado Capatino. Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro. Ah, sim. Acabou de dar entrevista. Sim. Com 13 votos sim, o projeto de lei, o veto ao projeto de lei do senhor governador aposto. Botar sua moção. Vamos botar a moção dela e o item 44. É, o projeto de lei 1910 foi mantido com 13 votos. Não está aqui não. Mais um? Pois é, 910 de 2008. O veto parcial ao projeto de lei 910 de 2008 foi mantido com 13 votos. Peço ao deputado Milton Barbosa chamar o projeto da pauta, que é o requerimento do deputado Raimundo Ribeiro e deputada Jaqueline Roriz. Presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Eu queria, senhor presidente, queria solicitar a Vossa Excelência, deputado Wilson Lima, que incluísse também na ordem do dia o item 46, que é um requerimento da deputada Érica Cocai, propor na audiência pública. Acato questão de ordem, Vossa Excelência. Agradeço. Senhor presidente, moção número
número 1942 de 2010. Aliás, não. Discussão e votação em turno único das moções 510. 550/2010, 551/2010, 552/2010, 553/2010, 554/2010. A dona Ricardo lá. É isso? Está aqui. É isso, já está aí. Aqui. Continua aí, tem 42. Pode continuar. Item 42, discussão e votação em turno único do requerimento. Não, vou tentar. Por quê? O requerimento tudo? 1942. Pode, é só retirar. Discussão em turno único do requerimento 1942 de 2010. Não, isso é convocação. 44. E discussão e votação em turno único do requerimento 2053 de 2010. O 2073 de 2010. 2076 de 2010. Em discussão as moções de requerimento. Não havendo que queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça a comissão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Deputado Alberto Lucena pediu para apreciar um decreto legislativo, um PDL, mas com a ausência do deputado Cristiano Araújo, caiu o quórum. E aí, amanhã nós apreciaremos. Em primeiro, entre Senhor presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, deputado. Olha, é preciso que nós olhemos a importância dos créditos. Gente, crédito já foram votados nas comissões, o cabo está doido para falar, mas vamos olhar o problema dos créditos. Geralmente, quando se traz o crédito para cá, Presidente, a gente, questão de ordem. a não ser aqueles casos que a gente sabe que são direcionados, mas tem os créditos. Sei que não dá para votar hoje, mas vamos ver se a gente vota amanhã. Eu fui gestor público, fui administrador, fui secretário, mas crédito é preciso votar. Muito obrigado, senhor. Presidente, questão de E já ordem. passou pela comissão de Questão de ordem, vice-presidente da Casa, Cabo Patrício. Vossa Excelência colocou que não tem condição de votar hoje, até acredito, deputado Milton Barbosa, da importância dos créditos até para o governo do Distrito Federal, principalmente para os gestores públicos. Mas, antes de mais nada, esse plenário poderia até estar lotado de parlamentares e a casa poderia ter uma celeridade maior. Se o governador do DF, inclusive, se comportasse mais como governador e respeitasse o poder legislativo, aí com certeza o poder legislativo também olharia com 8 olhos para o governo do Distrito Federal. Olha, eu tenho que responder ao Cabo Patrício. Questão de ordem. Eu concordo com ele na parte que ele se relaciona, que ele diz da frequência ao plenário. Quem não está frequentando o plenário é a maioria da base do governo, aquela base que se formou aqui no dia 17. Né? Então, está aqui, a prova está aqui na chamada. E Vossa Excelência não está nesse meio, porque em todas as sessões que houve aqui, Vossa Excelência esteve presente. Então, é preciso um chamamento para que eles venham para o plenário. Não vão lá para Águas Claras ou para a casa do governador pedir o cumprimento dos acordos, porque está difícil. Ouvi gente dizer aqui, só venho quando os meus acordos que foram feitos foram cumpridos. Isso é de uma torpeza, não sei se esse é o termo, glandular, para o parlamento e para quem está lá nos assistindo aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Eu também concordo com a palavra do deputado Milton Barbosa. Eu quero saber se esse acordo insere também os compromissos com a população do Distrito Federal. Porque, às vezes, a população não sabe disso, né? Que deveria saber, né? Vossa Excelência foi muito feliz. É preciso que o eleitor, que o contribuinte saiba disso. Não é debate, evidentemente. Mas a colocação de Vossa Excelência valeu pela tarde que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Está encerrada a presente sessão. Meu filho. Cadê os cabos? Olha a chamada aí.